Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu, professora Isabela Gonçalves, te convido para uma aula pra lá de importante, porque a aula de hoje é aquele tema ali, ó, vacina, o que sabemos sobre ela. E já te adianto, vacina sim! Bom, quando a gente começa a falar de vacina, qual é a função da vacina? Você tem alguma ideia? Acertou aí de casa para quem falou que é para prevenir alguma doença. Exato. A vacina, ela vai trabalhar basicamente com a prevenção de doenças e, mais para frente, a erradicação. Porém, a gente não pode começar essa conversa de vacina sem antes falar do sistema de defesa. Bom, para a gente não ficar doente, a gente tem que ter o quê? Algo defendendo o nosso corpo, né? Para não ficar doente contra algum micro-organismo. E você sabe que você tem um sistema de defesa para lá de competente? Exato, galera. A gente tem um batalhão aí, um exército pronto para qualquer corpo estranho que tenta invadir o nosso corpo entrar em ação. E aí, o que acontece? A gente tem um sistema de defesa natural, a gente vai dar nomes a esses sistemas. Quando a gente tem algo estranho, qualquer substância estranha, a gente vai chamar de antígeno. Uma partícula de um vírus, algum fragmento de bactéria, por exemplo. E aí, a gente vai começar a reconhecer esse corpo estranho. Eu digo, nosso sistema imunológico, nosso sistema imune. Vai começar a reconhecer esse corpo estranho e vai desencadear uma resposta. Essa resposta vai ser dada pelos anticorpos. Então, gravem esses nomes para a gente começar a aula de hoje falando principalmente do nosso sistema de defesa. Vamos lá! Então, o sistema de defesa do nosso organismo, ele vai atuar na distinção do que é próprio, ou seja, aquilo que de fato nos pertence, e o que não é próprio, ou seja, moléculas estranhas que são reconhecidas como invasoras. Então, eu dei o exemplo aí, por exemplo, de um vírus. Ele tentando, invadir um corpo, eu vou ter aqui partículas virais que vão ser reconhecidas, como vocês conseguem observar nesses triângulos, quadrados e círculos, e vão ser reconhecidos por quem? Esses antígenos serão reconhecidos pelos anticorpos. Então, esses anticorpos, eles terão essa função de se ligar. Vocês conseguem observar nessa segunda imagem, após essa resposta, esse reconhecimento, eles se ligam para fazer o quê? Para combater. Então, a gente sabe, vem cá, que nós temos uma defesa natural, ok? Nós temos essa defesa, mas também teremos a defesa artificial. E é aí que vai entrar quem? A vacina. Então, continuem aí no slide. Então, agora eu consigo mostrar para vocês a defesa natural, que vai ser feita por vários sistemas do nosso corpo. Nós temos a pele, o suor, a lágrima como primeiras barreiras, digamos assim, e as células de defesa propriamente ditas, que vão combater esses micro-organismos. E a defesa artificial será a vacina. Por quê, professora? A vacina, ela vai ser o quê? Um método artificial de imunização ativa e preventiva. Por que ativa? Porque você vai receber, na verdade, micro-organismos de forma mortas ou atenuada, e aí esse micro-organismo vai causar em você o quê? A produção, ele vai estimular a produção de anticorpos. Então, por isso a imunização ela é ativa. E também será preventiva. Por quê? Porque uma vez que você tem um contato com um agente estranho, aquele exército que eu falei para vocês, aquelas células de defesa, elas vão entrar em ação. Seja através da vacina ou seja através de alguma doença que você possa contrair. E esse sistema de defesa, uma vez em ação, ele vai conseguir o quê? Gravar a imagem, a identidade daquele micro-organismo, de forma que quando você for exposto novamente, você não vai ficar doente. Por quê? Porque o seu sistema imune, ele vai saber e vai reconhecer aquele agente e já tem a resposta pronta para ele. Então, a vacina, ela vai fazer o que com a gente? Ela vai nos preparar, ela vai preparar o nosso corpo a combater aquele micro-organismo antes, na verdade, de que a gente tenha contato com ele de uma forma mais forte, de uma forma mais potente. Vamos continuar no slide. Então, o que acontece? A preparação, ela vai ser o quê? Constituída, o que vai ter dentro da vacina, Ela vai ser constituída de micro-organismos, sejam vírus, bactérias, fungos, dependendo da doença que for combater, que for prevenir melhor, modificados no laboratório de forma que eles vão perder a sua potência de provocar determinada doença.
E, além disso, eles possuem os agentes causadores da própria doença. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vacina contra o sarampo, dentro da vacina do sarampo, terá o quê? Partículas do vírus do sarampo, seja ele inteiro, seja um fragmento, seja ele combinado com outros micro-organismos, e aí parte do seu código, da sua identidade, por exemplo, vai estar lá. Então, qualquer vacina, pessoal, ela vai ter ali dentro o micro-organismo que a gente vai tentar prevenir daquela doença que ele causa, ok? Bom, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: como é que essas vacinas funcionam uma vez que entrou dentro do organismo? Essa parte que eu acabei de explicar, eu trouxe uma imagem bem bacana, olhem aí. Uma vez que você teve contato com essa vacina, a gente vai ter o quê? Uma forma enfraquecida ou totalmente inativada da doença. E esse micro-organismo, uma vez, ele vai ativar o nosso sistema de defesa e vai entrar em ação o quê? O combate desse micro-organismo pelos anticorpos, gerando não só uma resposta, como uma memória imunológica. Lembram da memória? E se no futuro, foi o que eu expliquei para vocês, se no futuro o agente ativo, o agente causador daquela doença atacar o seu corpo, você já vai ter todo um exército que já vai ter a resposta pronta e específica para combater e destruir aquele agente causador. Então, a memória ela vai funcionar exatamente desse jeito. Quando você for encontrar aquele agente que, de fato, causaria uma doença, você não vai ficar doente porque você estará imune, você já tem uma resposta prontinha para combater aqueles micro-organismos. E eu trago para vocês nessa imagem uma foto muito significativa, que é a minha foto quando eu tomei a vacina de Covid-19, né? Que foi um momento muito bacana, pensando aí em toda a situação da pandemia que a gente está vivendo. Bom, e aí eu deixo essa pergunta: tomei a vacina, já estou imune? Olha só o que eu trouxe para vocês. Olhem esse gráfico. Eu tenho aqui a primeira exposição. Lembra que eu falei que vai ser com um micro-organismo de forma fraca, então você não vai ficar doente. Mas o que acontece? O seu corpo ele precisa de um tempo para reconhecer o micro-organismo, seja o vírus, bactéria, e depois desse tempo, que aí você vai começar a gerar o quê? Os anticorpos. Então, o seu corpo ele precisa desse tempo para reconhecimento, para preparação da resposta e para gerar a memória. Então, esse tempo vai ser exatamente se eu faço, por exemplo, um teste de sorologia, que é o que a gente está acostumado muito a falar, que é para ver se aquela vacina foi eficaz, para ver se eu já tive determinada doença, enfim. A gente tem aí as sorologias, né? Então, no primeiro momento que eu tomo a vacina, minha sorologia tende a ser o quê? Negativa. Porque eu acabei de ser exposto àquele micro-organismo enfraquecido. Então, o que acontece? Quando eu tomo a vacina hoje, eu tenho que esperar, eu tenho uma janela aí até o meu corpo começar a produzir os anticorpos. E a essa janela damos o nome de janela imunológica, que vai ser o período entre o contato com o agente infeccioso e o tempo que o organismo leva para produzir quantidade suficiente de anticorpos contra a infecção capazes de serem identificados nos testes. E é o que a gente observa na imagem ao lado, né? Após um determinado período, você já tem aí o quê? Uma grande quantidade de anticorpos e aí sim o seu teste daria positivo. Inclusive, uma curiosidade, quando você viaja para algum estado que tem alto índice de febre amarela, as companhias de viagem, as agências de vigilância sanitária, por exemplo, elas exigem a vacinação contra a febre amarela, porém com um período de no mínimo 21 dias. Por quê? Esse período é justamente essa janela imunológica. Não adianta eu tomar a vacina hoje e viajar amanhã. Justamente por conta desse tempo aí que o nosso corpo precisa para gerar os anticorpos e aí sim ficar imune àquela doença, ok? Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês têm ideia de como que uma vacina é fabricada? Não é de um dia para o outro, claro, e exige muita responsabilidade e muitas etapas que precisam ser cumpridas para que ela seja liberada pelos órgãos reguladores, como a Anvisa, por exemplo. Então, a partir do momento que a própria agência reguladora liberou, é porque, na verdade, teve todo um trabalho por trás. Vamos dar uma olhada.
A produção de uma vacina ela é dividida em várias etapas. A primeira é a pesquisa, porque você precisa reconhecer as características daquele agente que você quer combater. Então, você precisa estudar, seja o vírus, seja a bactéria, para produzir e como será essa vacina. Será o vírus inteiro? Será parte dele conjugado a outro micro-organismo, por exemplo? Depois da pesquisa, a gente tem aí os testes. Esses testes começam em animais e depois parte para humanos. Para humanos, vai se desencadeando várias fases, que vai aumentando o número de pessoas a serem testadas. A terceira etapa é a etapa de produção e distribuição. Após ser aprovada por órgãos reguladores, como a Anvisa, aí sim a vacina pode ser produzida e distribuída em larga escala para todo o país. E as 3 instituições que mais produzem vacina aqui para o nosso país são o Instituto Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan e o Instituto Vital Brasil. São institutos de excelência e de referência na produção de diversas vacinas que hoje são distribuídas gratuitamente pelo SUS. Bom, vocês já estão vendo aí no noticiário a questão dos calendários de vacinação de Covid, as campanhas, e vários infectologistas falam: a vacinação é uma decisão coletiva. Outros já falam que é individual. O que você acha? Depois de tudo que a gente conversou, a vacinação é uma decisão coletiva ou individual? Olhem aí. Essa imagem que eu trouxe para vocês, ela vai explicar um pouquinho do que a gente vai falar. Eu tenho aqui um indivíduo infectado em vermelho e vou ter também o quê? Os indivíduos vacinados em amarelo. O que acontece? Quando eu tenho grande quantidade de vacinados, eu tenho às vezes um não vacinado, mas esses vacinados vão criar uma barreira que vai impedir a transmissão, mesmo que tenha um infectado. Então, a grande quantidade de vacinados vai fazer com que aquele não vacinado seja, na verdade, dificulte a transmissão para esse. Então, você vai impedir o quê? A circulação daquele vírus, daquela bactéria, enfim, naquele ambiente. Isso aí a gente dá um nome de quê? De imunidade coletiva. Então, a imunidade coletiva ou imunidade de rebanho significa o quê? Olha essa imagem. O vírus se propaga livremente e infecta um grande número de pessoas. Então, eu tenho aqui laranjinha, todo mundo infectado. O número de vacinados, que são de azul, ainda não é o suficiente para barrar a transmissão e reduzir infecções. Por quê? Porque aqui eu tenho um número muito pequeno de vacinadas, então o vírus continua o quê? Circulando e sendo transmitido a várias pessoas. Agora, mesmo sem toda a população vacinada, a porção imunizada sendo grande é capaz de barrar a transmissão viral, o que reduz casos e protege até mesmo os não imunes ao vírus, como vocês conseguem perceber nessa imagem. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? A imunidade coletiva, ela vem trazendo o quê? A vacinação é um ato coletivo. Por mais que a decisão seja sua, você deixar de se vacinar, você está o quê? Facilitando a transmissão. Porque uma vez vacinado, você, o seu vizinho, o seu pai, a sua mãe, você vai dificultar cada vez mais essa transmissão. E a gente tem que ter muito cuidado, porque no início da pandemia, usaram muito esse discurso de imunidade coletiva para deixar que as pessoas fiquem doentes, e aí criar essa imunidade coletiva naturalmente, né? E não de forma pela vacina. Mas a gente tem que ter cuidado com o quê? A doença é uma doença muito grave, muito letal. A partir do momento que você tem uma mortalidade alta, se você deixa que a população crie essa imunidade coletiva, você faz com que a população basicamente morra. Bom, então, para a gente erradicar realmente essas doenças, para a gente combater e prevenir essas doenças, a gente tem que ficar sempre ligados no nosso calendário e na nossa caderneta, claro, de vacinação. Olhem aí. A vacinação, ela trabalha com diferentes programas e calendários. E no Brasil, gente, há o Programa Nacional de Imunização, que é o PNI, desde 1973, onde muitas vacinas são distribuídas gratuitamente pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde. E todo cidadão precisa estar atento às campanhas e ao calendário de vacinação. É responsabilidade de todos. E de acordo com a faixa etária, a gente vai ter o quê? Até cadernetas diferentes. Então, você certamente tem uma caderneta diferente do seu pai, que vai ter a caderneta de adulto, tem caderneta para o idoso, para a gestante. E dentro de cada caderneta, a gente vai ver na próxima imagem, que vai ter o quê? As vacinas que cada um tem que tomar, que tem que estar em dia. Então, os calendários de vacinação, eles são específicos de acordo com a faixa etária de cada um.
Aqui eu deixo o calendário do adolescente. Eu trago aqui principalmente essas vacinas, a hepatite B, a HPV, a dupla de adulto, a meningite e a tríplice viral, sendo que aquela meningocócica, que é de meningite, ela já está, na verdade, com uma outra fórmula. E aí, olha, gente, isso daí não era oferecido gratuitamente, já está gratuito no SUS, então não deixem de se vacinar contra a meningite ACWY. Adolescentes dentro dessa faixa etária podem ir a qualquer clínica da família ou a qualquer unidade básica da saúde para vacinar e deixar sua carteira bonita e em dia. Agora eu trago uma questão muito complicada, que várias doenças consideradas erradicadas no Brasil, e nós ganhávamos títulos quando a gente tinha uma doença erradicada, como por exemplo do sarampo, elas estão ressurgindo no Brasil. Então a gente tem aí, a cobertura da vacinação infantil teve queda de até 39% dentro da pandemia. Mas esse caso, pessoal, de redução de cobertura vacinal, isso já vinha acontecendo antes da pandemia. Se a gente olha aqui esse gráfico, a gente está vendo o quê? Uma queda. Desde 2015, a gente está vendo uma diminuição da cobertura vacinal. E essa questão é muito triste, por quê? Olha o que aconteceu aí nessa reportagem. Brasil perde certificado de país livre de sarampo. Então, nós tínhamos, na verdade, o certificado de erradicação, ou seja, a doença não estava mais circulando e já começaram novos casos do sarampo justamente pela não vacinação, né? O que a gente vai chamar aí de movimento anti-vacina. Então, essa decisão de não tomar a vacina, por exemplo, do sarampo, faz com que doenças que eram erradicadas voltem a ressurgir. E tem mais, a vacina do sarampo, ela vem junto com a vacina da rubéola, sarampo, cachumba e rubéola. Então você tem aí doenças que também já estavam tiradas, já estavam erradicadas, melhor, como a rubéola, que voltam a assolar novamente o nosso país. Então, a nossa aula está ficando por aqui, mas eu deixo aí um recado para vocês. Olhem aí. Então, pessoal, com saúde não se brinca. Diga não às fake news. Vacinas causam autismo? Nem pensar. Vacina muda seu DNA? De forma nenhuma. É falso que nanorobôs serão introduzidos em vacinas da Covid-19 para alterar o DNA, gente. Que bom que isso é falso, porque não tem a menor lógica. E aí eu digo, não vou tomar vacina, tenho medo de virar jacaré. E olha o que o jacaré responde. Também não vou tomar, porque tenho medo de virar humano. Ou seja, a questão da desinformação ela é tão grande a ponto de a gente pensar que a gente vai se transformar em um outro animal. Então olha o recadinho que ele falou para vocês. A vacina não vai fazer você virar jacaré, tá bom? É verdade esse bilhete. Então eu encerro a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e olha, vacina sim, vacina sempre, tá bom? Tchau, tchau!